Bom dia pessoal, tudo bem? Nossa aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre mediatriz, tá certo? Mas o que é isso, né? Você deve estar perguntando aí. Ó, veja bem, nós temos aqui um triângulo, tá certo? Bonitinho, né? Com ponto P, A, B. Esse segmento de reta aqui, ó, vermelhinho, tá certo? Perpendicular ao lado AB é o que nós chamamos mediatriz, certo? Observe que ele sai do ângulo P e passa aqui pelo segmento AB, dividindo ele em dois segmentos de retas iguais. Ó. A distância desse pontinho preto aqui até o segmento A é o mesmo do ponto M aqui até o ponto B. Tá? Então ele tem essa característica, ele divide, né, o lado oposto ao meio, tá? E o que é que ele forma também? Ele forma ângulos de 90 graus. Tá vendo esse quadradinho aqui, ó? Justamente é um ângulo de 90 que ele está formando, tá certo? E ambos os lados, ó. Toda vez que você vê esse ângulozinho aqui de 90, que a gente chama de ângulo reto, ele é formado por um Lzinho, tá certo? Ó, isso é muito comum dentro da nossa casa, né? Nos cantos da parede, nos cantos de porta, né? Canto do caderno, tá? Do computador, do celular. Então, tudo isso é formado por ângulos de 90, tá certo? Onde a setinha está apontando. Então, ele divide o segmento AB no meio. Então, eu posso dizer que M é o ponto médio, ok? E M, no caso, é a minha mediatriz, tá? Observe esse triângulo aqui, ó. Tá certo? Eu tenho diversas mediatrizes aqui, ó. Tenho essa azul, tá dividindo o segmento AB no meio e formando um ângulo de 90. Então sempre forma esse ângulo de 90, tá? Essa rosinha aqui, ó, tá certo? Tá dividindo o segmento AB também ao meio, né? A distância que é de A até MB é a mesma de NB até C, tá? E forma um ângulo também de 90, tá? E aqui também eu tenho essa laranjazinha, né, ó, que divide aqui o segmento BC ao meio e forma esse ângulo de 90. Esse ponto de interseção das três mediatrizes nós chamamos de circuncentro, certo? Continuando. Vamos ver agora o que é bissetriz de um triângulo, tá? Ó, veja assim, ó, tem um triângulozinho aqui formado por esse segmento de reta vermelho, azul e amarelo. E essa segmentozinho aqui verde é o que nós denominamos como bissetriz. E o que é que ela faz, tá? Ela é um segmento de reta que divide o ângulo ao meio. Tá vendo esse ângulo A que está marcadozinho aqui com o ponto azul? É justamente esse segmento de reta aqui está dividindo esse ângulo meio. Então, se esse ângulo aqui for 50, então aqui vai ser 25 e aqui vai ser 25. Se o ângulo todo for 100, quando a reta passa, então ela vai dividir ao meio, ficando 50 aqui e 50 aqui. Então, a bissetriz tem esse poder de dividir o ângulo ao meio, tá certo? Em partes iguais. O encontro de todas as bissetrizes, ó, tem uma bissetriz em azul, dividindo o ângulo B no meio. A bissetrizinha rosa dividindo o ângulo no meio e a verde dividindo o ângulo A no meio. Então, o encontro dessas três bissetrizes nós chamamos de iscentro, tá? Gente, vou mostrar alguns exemplos para vocês poder dominar ainda mais esse conteúdo. Mas é molinho, molinho. Você vai fazer aqui uma mijadinha de rã bem rapidinho, tá? Vamos encontrar quanto é que vale o valor de A e de B, sabendo que esse segmento de reta aqui, ó, AD é bissetriz, tá? Se é bissetriz, significa o quê? Que ela está dividindo esse ângulo aqui ao meio. Tá dividindo esse ângulo aqui ao meio, tá bom? Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai descobrir logo quanto é que vale o ângulo A. Aí é simples, você vai lembrar do seguinte, que a gente já fez em aulas passadas. A soma dos ângulos internos de qualquer triângulo vale quanto? 180. Então, a soma do ângulo A mais o B mais o C vai valer 180. Foi o que eu fiz. Ó, o ângulo A, que a gente não sabe, é o que a gente deseja saber, mais o B, que é 30, mais o C, que é 50, vale 180. Resolvendo essa continha, né, ó, 30 mais 50, 80. Isolando o A, o 80 passa para o outro lado diminuindo. E eu vou constatar que 180 menos 80 é 100. O que significa isso, amigos? Que o ângulo A é 100. Então, se a bissetriz está dividindo o ângulo A, então quanto é que vai ficar esse Azinho minúsculo e o Bzinho minúsculo? É simples, é só você dividir por 2. 100 dividido por 2, que é justamente essa parte vai ser 50. Então, A
minúsculo vale 50 e B minúsculo vale 50, tá? É simples. Vamos para mais um exemplo, tá? Eu tenho aqui o seguinte, ó. No retângulo ABCD da figura a seguir, M é o ponto médio. Então, M é o ponto médiozinho, tá? Do lado. E indique o caso que mostra a congruência dos triângulos AMD e BCM, né? Ó, AMD e BCM, tá? E determine o valor integral da medida X. Então, ele quer saber essa medida X. O que é que eu vou fazer aqui? Mostrar para vocês aqui todos os triângulos bonitinho, tá? Pronto. Eu botei essa seta aqui para indicar que isso aqui é um ângulo reto, ó, forma um L. Quanto é que vale um ângulo reto? Belezinha, isso mesmo, 90. Então, eu vou descobrir quanto é que vale esse ponto aqui, através da soma, né, a soma dos ângulos internos de um triângulo, tá? Então, vamos saber quanto é que vale essas duas partezinhas aí que eu pintei de azul, tá? Ó, a soma é o seguinte, vou chamar essa partezinha de A, tá? Então, A mais 90, tá vendo? Ó, aqui, mais 50 vale 180. Resolver nessa continha, eu vou encontrar que A é 40 graus. Então, é justamente o valor desse ângulo, certo? O valor desse ângulo. Então, tanto esse como esse vale 40, né? Porque também aqui é 90 e aqui também é 50, tá certo? Quanto é que vai valer X? Aí você vai ter que recordar do que eu já falei de ângulo suplementar, né? Eu tenho aqui um ângulo suplementar, ó, pegando daqui até aqui, ó, tá? Então, a soma dos ângulos suplementares vale 180 também, tá? Então, 40 mais X, né? Desse lado vai ser igual a 180. Somando 40 com 40 dá 80. E passando esse 80, que é positivo, para o outro lado, ele vai negativo. Quando eu diminuo 180 menos 80, eu encontro 100. Belezinha? Então, X vale 100. Vamos ver o último exemplo aqui, tá? Ó, no triângulo ABC, da figura é dado o ângulo B. Então, o ângulo B que vale 100, que está dizendo aqui. E o ângulo C vale 30, tá? Então, B vale 100 e o C vale 30. AS é bissetriz AS é bissetriz. Então, tá falando que daqui até aqui é bissetriz. BH é a altura, tá certo? BH é a altura. Então, qual é o valor de X? O que é que a gente vai fazer? Primeiro passo, vamos descobrir quanto é que vale o ângulo A. E a gente faz isso como? Se o seu valor desse ângulo que é 100, desse que é 30, para me saber esse, eu uso novamente que a soma dos ângulos internos é 180, tá? Então, tá aí, ó. Beleza? 100 mais 30 mais A igual a 180, tá? 100 mais 30 dá 130. Agora eu vou isolar o A, deixo o A sozinho desse lado. E o 130 que é positivo, quando muda de lado, muda de sinal. Não esqueça. Beleza? Aí eu diminuo, fica 50. O que é que a gente vai fazer? Agora a gente já sabe que isso aqui vale A. Esse A vale 50. Mas a gente diz bem aqui, ó, que AS é bissetriz. Se AS é bissetriz, então essa parte aqui, tá, essa reta está dividindo o ângulo ao meio. Se o ângulo todo é 50, não é isso? Então, quando eu dividir no meio, eu vou obter o que? 25. Então, aqui vale 25 e aqui vale 25. Agora eu vou encontrar X. O que é que eu vou lembrar? Gente, lembra que eu tenho um segmento de reta aqui, ó, retinho, uma perpendicular. Então, aqui é um ângulo de 90, ó, bem aqui, ó. Então, se eu sei que aqui é 90, que aqui é 25, como é que eu encontro o X? Aplicando a mesma relação novamente das somas dos ângulos internos, tá bom? Então, vamos lá, ó. 25. Esse ângulo aqui, que é um Lzinho, que eu chamo de ângulo reto, é 90. Tudo mais X, que é o que eu desejo saber, vai ser igual a 180, tá? Soma 25 mais 90 dá 115. Isolo o X, o 115, passa para o outro lado diminuindo. E 180 menos 115 dá justamente 65. Então, nós encontramos que o ângulo X vale 65, tá? Gente, foi um prazer estar com essa aula com vocês. E até a próxima, se Deus quiser.